Olá, você se lembra daquele filme De Volta para o Futuro, lançado em 1985, onde Marty McFly, um adolescente de uma pequena cidade californiana, é transportado para a década de 1950, quando aquela experiência daquele cientista maluco, Dr. Doc Brown, dá errado? Viajando no tempo em um carro totalmente modificado, o Marty volta ao passado. E lá ele conhece as versões jovens de seus pais e ele precisa fazer com que eles se apaixonem, ou então ele vai deixar de existir. Bem legal. Para complicar ainda mais, Marty precisa voltar para casa a tempo de salvar o cientista. Você lembrou? Então, vem comigo que a gente vai viajar de volta ao futuro. Vamos pegar uma carona nesse carro do Dr. Brown e voltar no tempo para vermos como é que nós nos sairíamos como empreendedores lá atrás. Vamos voltar no tempo e nos imaginar no ano de 1945, 75 anos atrás, ano final da Segunda Guerra Mundial, guerra que matou aproximadamente 80 milhões de pessoas, ou 3% da população na época, e o que hoje seria algo próximo a 230 milhões de pessoas. Voltamos para lá e a guerra acabou, e agora é hora de recomeçar. Vivemos um novo tempo começa e por isso nós viemos até 1945. Para juntos fazermos o exercício do por onde recomeçar. Nesse momento, o espírito empreendedor que todos temos começa a pensar e analisar e vem o seguinte ponto: o que faremos? Quais são as oportunidades que teremos à frente? E ao responder essas perguntas, ele identifica as alternativas e ele começa a analisar como fazer. Como todo bom empreendedor, determinado, disciplinado, sempre disposto a seguir em frente, esses pensamentos e análise nos permite construir cenários onde é possível prever que as pessoas, ao final de uma guerra, possuem necessidades e vontades que foram contidas e que agora, após tantos anos de guerra, precisarão ser supridas. Sendo assim, é possível imaginar que com o retorno à vida normal, essas pessoas vão querer comer melhor, beber melhor, se vestir melhor, comprar roupas diferentes, vão demandar novos carros, vão querer TVs diferentes, geladeiras, vão querer fazer suas compras em grandes lojas onde podem comprar de tudo, vão querer ter suas casas próprias, vão querer passear, vão querer tomar lanche, vão querer ir ao parque, tomar sorvete com as crianças, vão querer ir ao cinema, vão querer comer um saquinho de pipoca, vão querer. Enfim, as pessoas vão demandar muitas coisas. E aí fica a pergunta: o que vamos ter que mudar em nossa empresa diante desse novo cenário? Ou que tipo de empresa nós poderíamos montar que pudesse produzir produtos e serviços que possam vir a atender algumas dessas necessidades? Vamos focar numa indústria de alimentos, numa indústria de bebidas, quem sabe revenda de automóveis, redes de supermercados, hipermercados, redes de lanchonete, postos de gasolina, parques de diversão, cinemas, magazines, corretoras de seguros, ou um escritório contábil, uma empresa de terceirização de serviços ou de folha de pagamento? Sabemos que a crise causada pelo coronavírus, pela pandemia, vai provocar uma profunda reestruturação econômica, social e organizacional. Da mesma forma que a guerra causou no passado, e as pessoas ainda estarão por aqui. As pessoas continuarão buscando suprir suas necessidades, suas vontades, seus desejos e, acima de tudo, a realizar seus sonhos. O filósofo Henry Adams tem uma frase que eu penso ser muito oportuna para este momento que nós estamos vivendo. Henry Adams diz o seguinte: o caos gera vida, ao passo que a ordem gera o hábito. Então, eu vou dizer, se estamos vivendo um momento de caos e um momento que não existe ordem, então precisamos repensar nossos hábitos. Uma vez que todas as pessoas irão repensar a forma como fazem e como aprendem as coisas. E esse repensar das pessoas poderá trazer crise ou oportunidade para o nosso negócio. Assim como o Covid-19 gerou uma grande crise em alguns setores, como o setor de turismo, bar, restaurante, setor aéreo, ele trouxe muitas oportunidades
de crescimento, inclusive, para o comércio eletrônico, que até então poucos eram especializados nisso. Da mesma forma que o pós-guerra trouxe muitas mudanças e com elas muitas oportunidades também. O mesmo vai acontecer com o pós-pandemia. Sabemos que algumas pessoas vão estar diferentes e vão estar melhores. Outras poderão estar piores, outras talvez estejam iguais. Mas as oportunidades estarão aí para todos. E você terá o livre-arbítrio para escolher que tipo de pessoa e que tipo de empreendedor será. Hoje, de forma muito natural, as empresas estão preocupadas com a sua sobrevivência imediata de pagar as contas dos seus funcionários. É o instinto de sobrevivência que está falando mais alto. É aquele instinto que fala que é hora de lutar e não de fugir. A lei da sobrevivência vale para todas as espécies vivas e, claro, serve para todas as empresas. Mas as empresas que vencerão no pós-crise, pois toda crise passa, serão aquelas que conseguirem enxergar no meio dessa pandemia o mundo que vem depois. Enxergar e aceitar que o mundo vai ser diferente. As pessoas estarão diferentes e que nosso diferencial competitivo também deverá ser repensado. E a pergunta que eu faço é: como será esse novo mundo e que papel poderei desempenhar nele? A outra pergunta é: como será esse mundo e que papel minha empresa poderá desempenhar nele? Nós precisamos começar a pensar no mundo pós-pandemia, começar a pensar nas oportunidades que nós teremos. Em muitos setores, como nós vimos, de restaurantes, bares, hotéis, empresas aéreas, o faturamento perdido dificilmente vai ser recuperado. Mas em muitos setores, uma melhora da eficiência dos seus custos vai trazer uma melhora na sua rentabilidade. E essa melhora da sua rentabilidade vai poder compensar e poderá compensar a perda da receita. Como será esse mundo e que papel minha empresa poderá desempenhar nele? Olha que pergunta importante. Para responder essa pergunta, nós precisamos começar a separar um tempo todos os dias. Precisamos aproveitar esse isolamento social que, por enquanto, nos impede de voltarmos ao normal e começarmos a discutir em pares, em equipes, a discutir eternamente quais são essas mudanças, quais são essas oportunidades que o vírus vai trazer para a nossa vida de empreendedor, que esse vírus trará para a nossa empresa. É muito interessante, se você olhar, quando nós pesquisamos momentos históricos como esse, guerras, revoluções, pandemias, nós descobrimos que muitas empresas nasceram e que tiveram muito sucesso por causa desses movimentos de crise, das guerras, das crises econômicas. Estudem, por exemplo, vamos pegar alguns casos, a história da Nutella. A Nutella nasceu da devastada Itália do pós-Segunda Guerra, uma vez que o cacau havia sumido dos campos. E um confeiteiro da região de Piemonte, Pietro Ferrero, resolveu criar um creme mais barato, mais em conta. Feito do quê? De avelã, açúcar e somente uma pitadinha de cacau. Com o sucesso que a receita causou logo no interior italiano, o negócio só fez crescer. Olha que legal, Nutella. Pesquise a história da Swatch, os relógios suíços, que estava sendo simplesmente massacrado pelos relógios japoneses de baixo custo e souberam se reinventar. Pesquisem, por exemplo, o surgimento do Nescafé. Nescafé que nasceu no meio de uma grande crise do setor, quando a procura pelo café no início dos anos 30 caiu consideravelmente em todo o mundo. E com isso prejudicou por demais os produtores do Brasil. Pesquisem como surgiu o famoso jogo, o Banco Imobiliário, que nasceu em 1934, após a Grande Depressão Econômica, onde as pessoas muitas vezes não tinham dinheiro sequer para comer, mas gostavam de comprar o jogo para poderem jogar em família. Olha que legal. E juntos, ali, sonharem o que fariam se tivesse dinheiro. O ser humano é fantástico. Nós só precisamos parar e prestar atenção para poder entendê-los melhor. Enfim, são inúmeros os exemplos. E para ajudar a enriquecer essa discussão, nós da academia fizemos esse vídeo, para trazer a vocês um resumo do que temos pesquisado junto a diversos estudiosos, futurólogos, sobre o que vem depois. E nós vamos vamos falar de um resumo de uma live. Esse resumo foi feito por Cacau Menezes, do Grupo de Comunicação ND, lá de Santa Catarina.
Ele organizou alguns pontos da live do brasileiro Silvio Meira, que é do CISA, um centro privado de inovação que utiliza a tecnologia da informação e comunicação, que é aqui os famosos TICs, e também do indiano Divesh Makan, que é o fundador da Iconic, que é uma empresa de investimentos de capital fechado que fica na Califórnia e que tem lá muitos milionários, supermilionários como clientes, em especial o bilionário Mark Zuckerberg, do Facebook. Nós incluímos o resultado das nossas pesquisas e estudos neste resumo do Cacau Menezes. Resumo esse que, para se tornar mais didático, ele foi dividido em alguns pontos. São 18 pontos que nós vamos te apresentar. E são o seguinte, ponto número 1. As empresas terão que abandonar a gambiarra digital. Ou é digital mesmo, ou não é. Plataformas digitais competentes, mesmo que sejam pequenas, são aquelas que vão sobreviver. As plataformas que não estão preparadas, que até agora eram usadas mais como vitrines das empresas, elas possivelmente vão ser invadidas por piratas virtuais e serão impedidas de trabalhar. Elas poderão ter seus dados sequestrados por hackers que vão exigir altos resgates para devolver esses dados. E resgates que deverão ser pagos em bitcoins. Então a mensagem é: chega de puxadinhos. Chegou a hora de você investir em uma plataforma e em um sistema operacional que seja confiável. Chegou a hora de você investir na automatização de processos internos que garantam a exatidão e a qualidade da entrega dos produtos e serviços. Plataformas amigáveis que permitam os clientes navegarem e terem uma experiência agradável na aquisição de seus produtos e serviços serão fundamentais para a sobrevivência e o crescimento da sua empresa. A robotização, que está muito em voga, a robotização de muitos processos internos, dos processos repetitivos, está acontecendo em todas as áreas. E em breve você vai poder ter acesso a muitas ferramentas de baixo custo. Ponto número 2. Comércio online deixa de ser uma opção secundária de compras e passa a ser prioritário. Isso ficou bem claro desde o início. As lojas físicas vão ser redesenhadas como espaços de experimentação da marca, mas as vendas migrarão mais rápido para o online do que você imaginava. Esse redesenho vai trazer uma redução de custo para a empresa, uma vez que ela poderá repensar a quantidade de pontos físicos de atendimento que geralmente geram altos custos. Veja, por exemplo, o que está acontecendo com as novas agências do Banco Santander. São agências chamadas de Workcafé. São agências que se transformaram em um espaço de convivência, onde você tem lá uma cafeteria e um espaço para leitura e bate-papo com o gerente. Você tem muitas salas de reuniões onde o cliente pode usar para fazer reuniões particulares. Basta baixar o aplicativo e agendar X horas por mês. Muitas agências bancárias vão se transformar em espaços de arte e lazer. Aqui, as empresas do setor de logística irão se beneficiar muito a partir do momento em que a demanda digital vai obrigar uma entrega mais rápida. Ponto 3. Um exemplo prático que aconteceu agora é que 95% das lojas da Starbucks elas foram reabertas na China, mas o movimento na loja hoje é de 60% do que é. Olha só, as pessoas não consomem mais na loja, elas compram e vão embora. Sendo essa tendência, e tudo que parece será, com certeza a Starbucks terá que rever seu modelo de loja, de tal forma que ela irá reduzir o espaço de convivência. Ponto 4. Os maiores varejistas americanos já demitiram, até o final de março de 2020, mais de 1 milhão de pessoas e devem reempregar somente 85% deles no final da crise. Percentual que parece ser muito alto, mas que seria muito bem-vindo frente à grande crise que essa redução de trabalhadores poderá causar para a economia como um todo. As pessoas precisam de renda e para isso elas precisam ter trabalho. A explicação é que o comércio tradicional vai encolher e os empreendedores deverão usar de muita criatividade para trazerem de volta os seus clientes. O lado positivo dos pontos 3 e 4 que eu mencionei há pouco é que esses pontos poderão trazer o benefício da redução do custo do metro quadrado com aluguel.
ou a possibilidade deles usarem esse espaço que vai ficar vazio para vender outros produtos ou serviços. A gente já vinha acompanhando que os espaços compartilhados em muitas áreas estavam sendo muito comuns. Ponto 5. O negócio de seguradoras, ou melhor dizendo, o negócio de seguros, ele vai sofrer profundas, mas profundas transformações. Isso já vinha acontecendo antes da pandemia, só que o coronavírus acelerou o processo. Basta ver as diferentes modalidades de seguros que estão nascendo, né? Ou como estão se transformando os tradicionais. Por exemplo, o seguro do carro, ele vai poder ser feito agora por horas, sem você precisar pagar mensal ou anual. E o custo desse seguro do seu carro poderá ser reduzido, será variável, ser reduzido ao longo do tempo contratado, dependendo da forma com que o motorista dirige e cuida do veículo. Tudo isso vai ser monitorado à distância, né, com a inteligência das coisas. O seguro-garantia estendida, o seguro da garantia de renda para profissionais liberais, que nós estamos vendo a necessidade agora, planos de saúde, ou seja, temos muitas mudanças no para ele. Ponto 6. A educação online está se provando possível e viável a todos. Vai haver, com certeza, uma revolução na forma como se aprendem em todos os níveis. Aquelas pessoas que duvidavam da eficácia do ensino à distância, achando que era coisa de jovens, vão ter que aceitar que estavam erradas e vão precisar rever sua forma de pensar e, principalmente, sua forma de aprender. Além de serem viáveis as salas e as aulas virtuais, essa crise traz, com certeza, a oportunidade de uma grande revolução no sistema de educação e nos conteúdos estudados. Todos nós sabemos que o nosso modelo de educação universitária ele simplesmente ensina o passado. Aquilo que ficou para trás. Aquilo que foi usado nas empresas tradicionais. Logo, o aluno se sente o quê? Indo para trás. E por isso ele não se sente motivado em aprender o que não vai usar. A educação moderna, contemporânea, é aquela que ensina você a olhar para a frente, a criar, a inovar. Podemos afirmar com certeza que hoje a maior desigualdade no Brasil é a desigualdade educacional. Essa desigualdade educacional será minimizada quando os novos cursos trouxerem conteúdos de valor com custos acessíveis a todos. Hoje, vivemos o modelo da universidade industrial, como se os cursos fossem verdadeiras linhas de produção. Olha só, onde o aluno se vê obrigado a estudar assuntos de pouca relevância só para cumprir um currículo totalmente obsoleto. É como se o aluno estivesse numa linha de montagem de uma indústria, onde ele vai passando por diferentes máquinas, onde ao passar por essas máquinas, ele deve apertar alguns parafusos para poder receber um diploma, um certificado. Um certificado que ele vai receber no final da linha. E olha só, no final da linha ele só aprendeu a apertar parafusos. E por saber apertar parafusos, ele recebe um diploma. As grandes empresas não estão mais interessadas em certificados. As grandes e todas as empresas, de uma forma geral, elas estão interessadas em quem sabe fazer, em quem faz acontecer, em quem tem espírito empreendedor. A pergunta é muito simples, que eu tenho ouvido. Para que serve um PhD ou um MBA que não sabe inovar ou contribuir com aprendizados trazidos das universidades? Como é que eles esperam ajudar as empresas se todo esse aprendizado não ajuda as empresas a crescer? As universidades deverão se reinventar e construir cursos mais enxutos. Cursos mais enxutos para certificar em períodos menores. Deverão estar atentos ao mundo lá fora e, assim, irem ajustando periodicamente esse conteúdo. Ajustando na mesma velocidade que o mundo corporativo caminha. Novos cursos rápidos, com poucas horas e conteúdos essenciais e ricos, vão tomar lugar dos cursos de longo prazo. Cursos que costumam ser de 2 a 5 anos e que não ensinam o quê? Não ensinam a visão integrada. O aluno sai com uma visão fragmentada. Esses cursos não ensinam o aluno a ter uma visão holística, uma visão que permite que ele conheça as diferentes áreas que permeiam toda e qualquer empresa, empresa de qualquer tamanho, empresa de qualquer setor. E não ensinam como essas áreas devem trabalhar de forma alinhada e assim estarem com suas ações integradas
como um organismo vivo, assim como funciona o corpo humano com seus diferentes órgãos e sistemas em perfeita harmonia e em perfeito equilíbrio. Uma empresa é um corpo vivo que tem que estar em perfeita harmonia e em perfeito equilíbrio. A verdadeira certificação ela vai se dar com o sucesso vindo do aprendizado na prática. Quando o aluno ele percebe que ele usa tudo aquilo que ele aprende e usa. Vivemos a era onde todos precisam se transformar em eternos aprendizes. Precisamos aprender todos os dias. O aprendizado diário precisa se transformar em um hábito. Só que para isso acontecer, o aprendizado precisa ser prazeroso. Prazeroso mesmo quando o tema não for prazeroso. 7º ponto. Sai o estoque just in time, que até então era o modelo mais usado pelas empresas, já que é o modelo que traz o menor custo para as empresas, pois evita o custo de estocagem, e entra o just in case, estoques para emergência. As empresas aprenderam com essa crise que elas precisam ter estoques maiores de segurança, principalmente quem tem cadeias longas de fornecimento. Viu o que está acontecendo com uma série de equipamentos e celulares de produtos que vinham da China. Aqui nós poderemos ter oportunidade para os empreendedores de, por exemplo, galpões comerciais, industriais. Estoques maiores demandam espaços maiores. 8º ponto, esse é interessante também. Os Estados Unidos desenvolveu uma cadeia de suprimentos com a China nas últimas décadas que fez que, com o tempo, os americanos perdessem a capacidade tecnológica de fabricar dentro do seu país. Agora, isso vai mudar por questão de segurança. O globalismo sofrerá um revés muito duro e será substituído pelo protecionismo. A globalização vai reduzir, vai se diminuir. Ela vai ser substituída pela regionalização. Isso aconteceu não apenas com os Estados Unidos, mas com grande parte dos países desenvolvidos que se viram, de repente, no meio de uma grande crise, na mão da China. Se viram dependentes na mão da China para comprar máscaras, respiradores, matérias-primas para medicamentos. Os governos vão criar incentivos para que se produza internamente bens e serviços definidos como estratégicos para a saúde e a segurança do país. Isso sendo verdade, aqui nós temos mais uma oportunidade para o empreendedor atento. Nós sabemos que os países não devem querer produzir de tudo. Nós não somos bem em tudo. Mas alguns bens e serviços essenciais deverão, com certeza, entrar na visão estratégica dos governantes para evitar ficarem nas mãos de outros países em um momento de crise como esse que nós estamos vivendo agora. O mundo se dividiu em interesses e, por isso, nós tivemos essa concentração. Ponto 9. Não existe setor na economia ou tamanho de negócio que possa dizer eu não tenho necessidade de investir no digital. Quem pensar assim não terá futuro. Seu salão de beleza, sua sapataria, sua padaria, sua pastelaria, seu restaurante, a sua clínica veterinária, a sua oficina mecânica, a sua bicicletaria, a sua academia de ginástica, o seu curso de inglês. É só você nos dizer o setor de atividade e nós vamos te mostrar como você pode, deve e é possível criar uma versão virtual para a sua empresa. Toda empresa, reforçando, pode e deve ter sua versão virtual. 10º ponto. Hábitos de viagem mudarão radicalmente. Teremos uma redução absurda nas viagens de negócio, que já foram e serão substituídas pelas videoconferências, pelos videocalls. Viagens de lazer serão mais para o interior, junto à natureza, em lugares com baixa concentração de pessoas. Empresas aéreas, com foco em business e negócio, irão se transformar. Elas vão ter que repensar seu negócio e descobrir novas fontes de receitas. Por outro lado, pequenas pousadas no interior poderão ser uma boa opção para quem pensar em empreender no setor de turismo e lazer. 11º ponto, e esse daqui também chama atenção. Descobriu-se recentemente que existem 1.700.000 vírus detectados em animais. Destes, 1.700 são coronavírus. Logo, poderemos ter novos coronavírus em um tempo não muito distante. Temos que aprender com essa crise que nós temos que estar prontos e prevenidos para ter um surto por década. Olha que coisa louca.
Essa crise, ela traz uma mensagem muito forte, que vai mudar hábitos, comportamento. Prepare-se, pois não podemos desligar o planeta toda vez que aparecer um coronavírus. E como vimos, os coronavírus são muitos. O aprendizado aqui é muito simples. Trabalhar a sua rentabilidade e ter uma rentabilidade que permita a empresa fazer um caixa em caso de ficar sem faturar por um período, por 2, 3 ou 4 meses. Aqui, com certeza, é o grande aprendizado, pois 90% das empresas não tinham caixa suficiente para sobreviver em 30 dias sem faturamento. 12º ponto, o modo de viver, de se relacionar, de trabalhar vai mudar tanto que nós dividiremos a história em antes do coronavírus e depois do coronavírus. O preço do metro quadrado de aluguel dos prédios para escritórios nessas ruas mais sofisticadas, nos grandes centros, devem cair consideravelmente. Porque a pergunta que se faz é muito simples. Por que eu preciso de 2.000 metros quadrados na Avenida Paulista, na Faria Lima, se eu posso ter 100% do meu time para trabalhar em home office? Ou 90% e vou ter 10% de espaço para fazer o institucional. Prédios e escritórios de regiões mais caras terão o seu aluguel em queda. Prédios em regiões mais distantes deverão ter uma valorização. 13º ponto. Essa crise traz oportunidades para uma grande evolução no sistema de saúde, usando o que? O online para atender a população. A telemedicina virou realidade. O caos gerou vida. Muitas oportunidades surgirão nessa área, uma vez que nós vivemos em um país onde quase 80% dos brasileiros não possuem um plano de saúde e são obrigados a aguardar semanas, meses para serem atendidos em suas demandas de saúde. Consultas e exames feitos online ajudarão a reduzir o custo dos planos de saúde. Ajudarão o governo a dar mais saúde a custos menores. E os hospitais serão usados só para eventos de alta complexidade e alto custo. Olha só, vamos tirar as pessoas de dentro dos hospitais públicos. 14º ponto, diz respeito a outro ponto na saúde, e esse ponto é que os direitos individuais versus saúde será um dos grandes debates no mundo. Sabe por quê? Na medida em que rastrear cada indivíduo individualmente é uma das estratégias mais eficazes de controle de qualquer epidemia. Eu preciso saber quem é quem. Isso poderá ser usado pelos governos para controle das pessoas e vai gerar um grande debate. Privacidade. 15º ponto. O consumidor foi forçado a migrar rapidamente para o comércio online. As empresas que conseguirem proporcionar uma boa experiência em todos os aspectos não vão perder esse cliente para as lojas físicas ao final da pandemia. Ele vai ficar. Ao contrário, aquelas empresas que se mostrarem despreparadas no virtual, no digital, vão perder espaço para esses concorrentes preparados. Nós temos um vídeo no nosso canal do YouTube onde nós falamos da versão virtual da sua empresa. Aquelas empresas que já haviam feito a lição de casa e criado a sua versão virtual serão com certeza vencedoras e vão sair extremamente fortalecidas. 16º ponto. Assim como os remanescentes da antiga indústria americana, essas pessoas têm dificuldade de se recolocar no mercado de trabalho e acabam sustentando posições políticas protecionistas, que é o que aconteceu, culminou com a eleição do Trump, do Brexit. Esse movimento nacionalista tende a se alastrar pelo mundo com o rápido crescimento da indústria digital. Eles precisam colocar a culpa em alguém. Qual que é a conclusão? Quem hoje está ocupado já precisa começar a pensar na sua futura profissão. Tem que se atualizar o tempo todo nas novas tecnologias. As empresas de educação e o Ministério da Educação, eles precisam se comunicar com o mercado a todo momento e entender as reais necessidades para que possam fornecer os conteúdos demandados que não são mais aquilo que as universidades hoje entregam aos alunos. A palavra é retreinamento contínuo. E olha que legal, na sociedade do conhecimento não existe ex-aluno. Ou você está aprendendo o tempo todo, ou você está desempregado. 17º ponto. Não vejam a crise como um momento de cortar custos. Pensem uma forma de investir em novas áreas
em novas tecnologias. Você lembra que eu falei da plataforma, da robotização? Vai ter muita oportunidade para as empresas que agirem rápido. Resumindo, vamos renascer num mundo novo. Viveremos um novo normal. A vida vai ser diferente. Ninguém sabe ainda exatamente como. Mas todos precisamos estar abertos e preparados para nos adaptar com agilidade ao que vier pela frente. Temos que ser flexíveis. Adaptação. 18º ponto. O setor agrícola brasileiro sai ainda mais fortalecido. E o Brasil tem agora a oportunidade de ouro de se tornar realmente o grande celeiro do planeta. Esse setor tem dado um show de ganho de produtividade nos últimos 20 anos. Um exemplo muito simples é quando nós olhamos a área plantada nesses 20 anos, que cresceu 50%, e a produção de grãos nessa área cresceu 350%, comprovando a competência do empreendedor agricultor brasileiro. E por isso, ela precisa continuar investindo cada vez mais em tecnologia e digitalização, principalmente na qualificação dos seus profissionais, na qualificação de todos os seus gestores. Sugerimos que você assista esse vídeo algumas vezes. Anote os pontos, veja quais desses pontos podem servir para o seu negócio e discuta com a equipe o que deverá ser feito para que vocês possam preparar a empresa para o pós-pandemia. O que vai precisar ser diferente? Que processos nós temos que automatizar rapidamente, no curto prazo, médio prazo? Que canais de venda eu vou ter que explorar mais? Estou preparado? Que competências vou precisar? Que imagem da minha empresa nós queremos passar? Enfim, responda rapidamente. Qual será o novo propósito da sua empresa? Esperamos que esses pontos te ajudem a pensar e a repensar a sua empresa. Esperamos que esses pontos tragam subsídios que você precisa para, mais que sobreviver, para que você possa iniciar um novo ciclo de crescimento que seja sustentável e que você se fortaleça. Agora você já tem o material para sentar e definir por onde recomeçar. Espero que você tenha gostado. E aproveita, deixa os seus comentários sobre o que você achou e o que nós podemos inserir de novos conteúdos que possa contribuir para fortalecer ainda mais a nossa comunidade. E lembre-se, estamos juntos. Abraço e até breve.